Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu recebi a visita do João Silvio, autor do catálogo de Super Coleções, que vai ser inaugurado agora sexta-feira, nessa próxima sexta-feira dessa semana mesmo, e vai ser o lançamento de um catálogo explicando como são super coleções. O que seria super coleções? Números bonitos, números especiais, numerações de séries, configurações de números de séries que são únicas, cédulas com defeito e assim por diante. São super coleções, quando a gente passa a fazer já uma modalidade mais avançada de colecionismo de cédula. E o Silvio ele veio até aqui no nosso escritório, bateu um papo muito bacana com a gente, conversou durante um tempão e a gente gravou essa conversa. Né, o Silvio ele concordou em estar gravando com a gente, conversando um pouquinho, expondo um pouquinho sobre o que é super coleções. E foi uma conversa bastante saudável, assim, bastante bacana, que a gente gostou bastante. Eu selecionei as melhores partes e vou publicar uma série de 4 vídeos. A gente vai criar uma websérie com 4 vídeos consecutivos, um por cada dia, vão ser postados consecutivamente. E falando sobre super coleções, o que são super coleções, quais são as cédulas que entram nessa categoria, explicando um pouquinho sobre o catálogo, esse conceito de super coleções, o que é exatamente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembra bastante sobre as moedas anômalas que a gente encontra bastante, moedas com defeito e assim por diante. Nesse caso a gente vai estar falando sobre as cédulas que também estão tão na mão da gente quanto as moedas. Então é um conteúdo bastante válido, foi uma conversa bastante rica em conteúdo, eu espero que vocês gostem e vamos lá para o próximo vídeo. Também uma das perguntas que muita gente me fazia com o tempo, né, conversando com as pessoas, uma das perguntas que eu sempre recebia era quanto vale essa cédula? Aí que, né? Por isso... Acho que isso daí pega todo mundo, Pega todo mundo, porque a pessoa tem lá uma série e fala, eu tenho aqui um número bonito, mas e aí? Quanto vale, né? Não tem um parâmetro. Aí eu vou falar, poxa, eu acho que vale R$100. Quando eu fui estudar quanto seria a valorização das peças, encontrei um problema que foi justamente ter alguma base. A única base que eu encontrei foi um trabalho do Raj lá de 10 anos atrás, que ele colocava preço para cada primeira série de cada cédula. Sim. Era um pressário, era um catálogo. E dava algumas ideias, tipo, adiciona 30% para isso, adiciona 40% para aquilo. Então a primeira coisa que eu tentei fazer foi utilizar aquele estudo. Só que eu já mexo, já procuro, já pesquiso essas células há algum tempo, então eu estou sempre sabendo quanto saiu a peça no leilão, quem tem a peça, quanto pede na peça. E eu comecei a perceber que não tinha uma correlação. Além de faltar muita categoria, faltar muita informação naquele trabalho do Raj, não existia uma correlação entre os valores que estavam ali e os valores do mercado. E ao mesmo tempo, haviam algumas cédulas que não existem no mercado. Muitas cédulas de número bonito você acaba comprando no mercado sem a devida valorização, porque quem está vendendo não tem a menor ideia de que o número é bonito. Você compra junto em lotes com outras cédulas normais, ninguém percebeu. É como garimpar reverso horizontal em moeda, por exemplo. Sim. Se você não perder o tempo olhando uma por uma, você vende junto com as outras por quilo. Né? E é a peça rara da coleção. Então a numeração é por aí também. Então, eu tentei fazer a valorização no catálogo juntando várias informações. A primeira foi a raridade, foi o fator estatístico. Se você consegue uma cédula a cada 100 cédulas, ou se você consegue uma cédula a cada 100 mil cédulas, o preço não pode ser igual. Não pode ser igual, muda totalmente de figura. Né? Então, por exemplo, no catálogo do Raj, uma das coisas que ele valorizava era a cédula terminada em 0. A cada 10 cédulas, uma cédula terminada em 0. Termina em 0. A cada 100 cédulas, uma cédula termina com 2 zeros. Né? Então, apesar de ser bonito, muita gente gostar, não existe um índice de raridade nisso. Se você pegar uma centena como essa aqui, você vai ter 10 cédulas terminadas com 1 zero, né? Ou 9 cédulas terminadas com 1 zero, e uma cédula terminada com 2 zeros. É certeza, não tem, qualquer centena vai ter. Vai ter. Então, qual que é a raridade disso? É mínima, né? Aí, mas, por exemplo, uma cédula radar nessa cédula aqui, por exemplo, é uma a cada 100 mil. É uma por série. Então, já é mais difícil. Então, a estatística tem que ser um fator na hora de valorizar a cédula. Mas ela não pode ser o único fator.
Por quê? Porque existem algumas configurações de número que vai dar uma cédula a cada 10 milhões. Mas no mercado ninguém está comprando ainda. As pessoas não sabem que essa classificação existe, que isso é uma coisa rara. Ninguém percebeu ainda que é raro. Então, se não tem um apelo no mercado, não vai vender por um preço alto. Então, o segundo fator seria o quê? O que o mercado está pedindo. E nesse aspecto, por exemplo, eu tive que ajustar a estatística ao mercado em algumas categorias. Por exemplo, as cédulas radares já são mais procuradas hoje em dia, né? Elas já chamam mais atenção. Sim. Então, mesmo a estatística não sendo extremamente rara em alguns casos, como por exemplo no Cruzeiro, que é uma a cada 1000 cédulas, não é uma cédula extremamente rara, mas é uma cédula que chama atenção, então ela é bem valorizada. Em comparação, por exemplo, com outras categorias que é estatisticamente mais difícil, mas ninguém está procurando, então aí você tem que rebaixar o valor. Então, quando a gente fez o guia, a gente tentou balancear as duas coisas, né? Que é o mercado, mais ligado aí a popularidade da cédula, né? O quanto que a cédula é procurada e o que há no mercado para vender, né? O quanto tem disponível, e do outro lado a estatística. Então, juntando esses dois dados, a gente fez uma tabela no livro para dar uma referência de como valorizar uma cédula. Valorizar. Porque senão também a pessoa, pelo menos, a pessoa já tem um parâmetro, né, para saber o que tem mais dificuldade, o que tem menos dificuldade, se realmente é raro, se não é, porque senão começa também qualquer cédula comum, a pessoa já acha, poxa, já achei aqui, e aí, mas ela sabe a estatística disso daí, então no livro traz essa estatística que é um fator assim, principal, né? Só que quando você fala uma cédula que é 1 em 1 milhão, 1 em 10 milhões, você não tem como fazer um estudo estatístico desse tipo. É só para reforçar, é 1 em 1 milhão, né? Uma cédula em 1 milhão. Não é uma série de cédulas, é uma então, em 1 milhão. Muito grande. Então você teria que ter um pallet cheio de cédula, aqui um pallet lá do Banco Central com sei lá eu quantas 1000 cédulas, e você olhar e de repente naquele pallet você não encontra aquela numeração. Então é o nível de dificuldade de encontrar aquela cédula. Só pra gente ter uma ideia, né? Um pallet de cédulas, né? Imagino que é isso. Exatamente. Então, a ideia do livro é justamente trazer Mas isso. já é um começo, né? Já abriu as portas aí, né? Vamos dizer assim, porque já é um começo, né? Não tinha nada assim para poder se basear. Hoje já vai ter esse catálogo, né? Eu achei, quando eu vi a sua ideia, eu achei muito interessante. Falei, poxa, vai ser bacana. Embora assim, eu tô nesse ramo aí de colecionismo já tem uns 20 anos. E há uns 15 anos atrás, assim, eu ia muito na numismática brasileira, nos leilões, tudo. Tive o prazer de conhecer o Geraldo Raggi, que também era autor do livro, até que você analisou alguma coisa. E ele era muito ligado nisso. Então, às vezes, né, as pessoas colocavam uma cédula lá sem informação, sem nada, assim, porque nem todo mundo tinha acesso ao catálogo dele. Foi feito poucos exemplares também. Inclusive, eu guardo até hoje os catálogos dele, eu tenho a primeira e a segunda edição. E ele já faleceu também, até, inclusive, ele morou aqui em Mogi Guaçu, há muitos anos atrás. Nossa. Ele morou aqui depois, quando eu cheguei em São Paulo lá, né, que a gente conversando, até tinha um amigo meu que era muito conhecido dele, tinha muita amizade com ele, que é o Queiroz, tinha muita amizade com ele, aí ele me levou na sociedade, até fui levado pelo Queiroz, ele que me convidou a primeira vez para ir, não, vamos lá, faço questão que você conhece lá tudo. Então ele me levou lá e ele tinha um grande conhecimento, eles eram amigos de 30 anos já. Então eles iam lá, todo sábado eles estavam no leilão da sociedade. E aí eu tive o prazer de conhecer ele lá. Quando eu falei que eu era de Mogi Guaçu, ele falou, poxa, eu morei lá em Mogi Guaçu, vendi selo nas bancas, cédula, deixava nas bancas assim para vender. E ele sempre foi ligado nisso aí, número bonito, primeira série, última série, ele gostava muito de primeira e última série. E naquela época ele tinha uma clientela muito forte com primeira e última série. Só que aí com o tempo passou, ele faleceu, quer dizer, não saiu mais nenhum catálogo, e isso meio que caiu no esquecimento. Então o pessoal mais antigo se recorda dessa época, né, desse pessoal que
ainda é ligado, embora assim tem bastante colecionador de primeira e última série. E de número bonito também, né? E agora com esse catálogo eu acredito assim que vai, porque como a numismática está em crescimento aí, né? Muita gente nova, tudo, muita gente não conhece, não tem esse conhecimento. E com o catálogo, às vezes a pessoa, às vezes não coleciona no primeiro momento, mas ele adquirindo um catálogo, ele vai despertar, né? Porque ele vai chegar lá no monte de cédula que ele tem repetido, ou mesmo na coleção, ele vai, vou ver que se eu tenho alguma coisa aqui que se encaixa no perfil aqui do catálogo. A ideia do livro é justamente essa, porque uma coisa que eu percebi no colecionismo é que tudo que é catalogado, que é listado, gera interesse. Sim. É muito difícil você ver um colecionador colecionar, por exemplo, alguma cédula por série ou por número, se não existia uma referência em algum lugar. Esse trabalho do Raji no começo, vamos dizer assim, incentivou muita gente a fazer isso. Sim. E é um trabalho que não foi continuado. Eu até comento com as pessoas, por exemplo, quais as cédulas que as pessoas de maneira mais usual, né, colecionam por série. Então, se você pegar a cédula mais colecionada por série hoje, eu diria, é a série do índio. Sim. Né? E é a única que está explicitamente no catálogo. No catálogo, né? Uma série por série. Exatamente. Aí você fala, qual outra, por exemplo? Os asteriscos, né? Os asteriscos com numeração diferente. Também estão no catálogo. Sim. Tem gente que coleciona as 1000 séries, por exemplo, da C09. 09, cruzeirinho. E do 2 cruzeiros também. Sim. É um grupo um pouco menor. Não está no catálogo, né? Ainda, né? Seria a numeração da 001 até a 1000, né? No caso da de um cruzeiro. Sim. São 1000 cédulas. Mas tirando esse exemplo, o resto, todos os outros exemplos estão no catálogo. Então, se existe um catálogo de primeira e última série, como existia, né, o do Raji, as pessoas começaram a colecionar a primeira e última série. Casal Perfeito, por exemplo, né, que é uma outra coisa bem popular, que é a primeira e a última cédula de uma mesma série. Também é uma coisa que é citada no catálogo. Né? Então, quando você tem uma lista de referência, você tende a procurar. Moedas com reverso, por exemplo, a mesma coisa. Se tem no catálogo, a pessoa quer. Então, a ideia do livro é fazer justiça à numeração das cédulas, porque é legal você ter uma cédula e normalmente chama atenção. Você pega uma cédula, por exemplo, como essa aqui, né? Uma cédula de 1000 que a gente chama do cabeção, né? Cabeção, essa aqui, no caso, termina em 99999. É uma cédula que qualquer pessoa que pegar na mão vai chamar atenção. Vai chamar atenção. Agora, é uma cédula rara, valiosa, não é valiosa, em que categoria cai? Ninguém sabe. Provavelmente a pessoa, se ela tiver no mesmo estado de conservação, essa cédula e uma outra cédula de uma outra numeração qualquer, e ela tiver que escolher uma para deixar na coleção dela, provavelmente ela vai escolher a de número bonito. É bem instintivo isso. É uma coisa instintiva, né? Porque além de estar no estado de conservação que ela quer, tem um número bonito. Se essa cédula tiver UTG e ele tiver uma outra cédula flor de estampa, talvez essa cédula não entre na coleção. Certo. O que a gente quer com o guia é fazer justiça a essa cédula. Uhum. Porque ela tá aqui BC, ou ela tá R, sei lá, tá velhinha, tem um rasguinho aqui, tem um durex, né? Ela não tá legal. Mas a numeração dela é 1 em 5.000. Então, em vez dela ficar ali naquela caixa que todo colecionador tem de cédulas repetidas que não serve para nada, na maioria dos casos, ela vai entrar na coleção com uma etiquetinha dizendo que ela é uma cédula em cada 5.000 por causa da numeração. Sim. Poderia ser uma cédula binária, poderia ser uma cédula radar, poderia ser qualquer categoria do livro. Aí muita gente vai falar assim, mas eu não vou colocar uma cédula UTG na minha coleção, nem que ela seja a numeração mais difícil do mundo. Aí eu pergunto, quantas cédulas, por exemplo, 0001, as pessoas não põem na coleção sem ser flor de estampa? Né? Por que põe? Põe porque é número zero. Porque não acha com facilidade. Exatamente, porque é difícil. Então a raridade que está no catálogo hoje é uma raridade válida, é uma raridade de encontrar uma cédula. A partir do momento que você encontrou aquela cédula, você encontrar aquela cédula com uma numeração bonita, vai depender do que tipo de numeração bonita você quer. Sim. Né? Se for um 0 no final, é 1 em cada 10.
10. A gente acabou de falar sobre isso. Então não tem tanto valor agregado. Mas se for com os últimos 5 dígitos 9, por exemplo, se você quiser fazer uma coleção inteira com os últimos dígitos 9, vai ter um valor. Vai. Né? E isso leva também a uma outra coisa que eu trago no livro, que é a relativização do estado de conservação. A gente vive numa numismática que, pelas razões certas ou pelas razões erradas, não sou eu quem vai julgar, mas muita gente discrimina, tem um preconceito contra a cédula que não é flor de estampa. A gente vê todo dia isso. Se a cédula é flor de estampa, vamos pôr num quadro, é a melhor cédula que existe, tem que valer muito. MBC, tem uma dobra, isso aqui não serve para nada, é lixo, né? Isso aqui, a flor de estampa custa R$1.000, a soberba custa 10, né? Se alguém quiser. A MBC, eu vendo por quilo, né? Porque não serve para nada, descarta. Então o que acontece? Se você fizer uma coleção por numeração, e eu deixo aqui o desafio para todo mundo que tiver interesse em ter muita diversão e trabalho, pegar um livro desse aqui e procurar uma cédula de cada categoria, você não vai encontrar a cédula flor de estampa para algumas categorias. Porque uma cédula em 10 milhões, uma cédula em 1 milhão, se você encontrar uma muito bem conservada, eu tenho certeza absoluta que ela vai para a sua coleção. Vai, porque é o que tem no mercado. Né? Exatamente, é o que você encontra. Eu até digo mais. Se você encontrar uma cédula parecida com a cédula que é 1 em 10 milhões, ela vai para a sua coleção também. Eu até cito o exemplo de uma cédula que eu tenho, não está aqui agora, que é uma cédula de R$2, e a numeração dela é 0, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cédula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que seria uma escadinha perfeita com todos os 9 dígitos, é uma das mais raras do livro. A probabilidade estatística dela, eu vou encontrar aqui em um segundo. A probabilidade estatística dela é 1 em 100 milhões. 100 milhões de células para ter uma. 100 milhões para ter uma. Então, porque tem algumas células que você vai querer ter uma célula quase, porque é quase impossível, é praticamente impossível ter uma célula correta. Aí você tem que ter uma quase. E para estimular o pessoal, por exemplo, na escadinha, a escadinha do real, por exemplo, de 9 dígitos é 1 em 100 milhões. Então eu coloquei no livro a escadinha de 8 dígitos, 7 dígitos, 6 dígitos, 5 dígitos, 4 dígitos, até 3 dígitos. Por quê? Porque a probabilidade vai diminuindo, fica mais fácil você encontrar a cédula. Sim. Então você não vai ficar sem nenhuma escadinha na sua coleção, eventualmente você vai achar alguma. Em alguns casos, por exemplo, o que eu tentei adicionar no livro foi o apelo visual. Porque aí você fala assim, mas uma escadinha de 3 dígitos, então toda cédula que tiver 1, 2, 3 é uma escadinha? E a resposta é não. Por que a resposta do livro é não? Porque se você tiver lá 0, 4, 7, 9, 2, 3, 1, 2, 3, não tem apelo visual. É muito número bagunçado. Então o que o livro traz... Chama atenção, né? Você olha, ela não... Então o que o livro traz, por exemplo, para a categoria de escadinhas, a cédula tem que ter zeros ao redor da escadinha. Então o zero é uma coisa que não atrapalha o visual. Então, por exemplo, uma escadinha de 3 dígitos, ela pode ser, por exemplo, 0, 0, 0, 7, 8, 9, 0, 0, 0. Então, Sim. quer dizer, o 7, 8, 9 é uma escadinha de 3 dígitos. Ele está entre os zeros não atrapalham. Ou, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Ou 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3. Essas células estão na escadinha parcial, né? Que são mais fáceis de serem encontradas do que a escadinha completa, né? E são bonitas, né? E traz a ideia, né? Chama atenção. Então, esse é alguns dos conceitos que a gente traz no livro. Bacana disso tudo é que você traz estatísticas também, né? Que são números. Isso daí deixa a pessoa com um direcionamento mais correto. Você pode, numa boa... colocar na sua coleção até você encontrar uma radar. Se você encontrar uma radar, você troca. Eu sempre às vezes falo pro pessoal que são clientes nossos, né, ou até mesmo quem inicia, eu sempre às vezes eu falo, olha, se você achar uma cédula bonita, que seja assim de repente um MBC bonito, um soberba bonito, que não esteja, né, sujeira, rasgado, muita, isso para cédula mais comum.
para ele ser aceitável na coleção. Tem gente que às vezes quer uma coisa mais histórica e tal. Então, por exemplo, é o caso das cédulas radar e esse material. Se ele achar um MBC, ele põe na coleção. Amanhã ou depois, se ele acha uma mais bonita, o que acontece? Ele troca aquela ele vai servir até para pagar de repente 30%, 40% do que custa uma outra. Ele pode vender aquele material e fazer um dinheiro até para ajudar a custear aquela uma que já entrou mais nova na coleção. Então, eu falo para a pessoa, você vai estar sempre reformando a coleção. É um projeto em andamento, né? Um dos objetivos do livro e uma das coisas que eu tento sempre fazer com todo mundo que eu converso, né? Muita gente que está começando, encontra uma cédula, um número bonito, vem conversar comigo. Eu tento sempre incentivar, porque o colecionismo é uma coisa que requer muito investimento. Sim. E nem todo mundo tem investimento. Então, se a gente conversa com um colecionador que está começando e fala, olha, só tem valor o flor de estampa. Ele olha a coleção dele, ele tem 2 cédulas flor de estampa e 200 cédulas que são MBC, ele se sente mal. Ele acha que a coleção dele não tem valor nenhum. Não é verdade, porque... inclusive, o livro chama Guia Prático para Super Coleções. Então, a primeira pergunta que vem é, o que é uma super coleção? Então, o que eu digo sempre a super coleção é aquela coleção de acordo com o que você pretende fazer na coleção. Sim. Se o seu investimento não te permite ter todas as cédulas flor de estampa, mas você quer ter uma de cada, às vezes nem por assinatura, às vezes por tipo, como o livro que vocês lançaram há pouco tempo, né? O álbum que vocês lançaram há pouco tempo. Uma coleção mais simples, por exemplo, por tipo. Por tipo. E sem ser todas flor de estampa, porque eu não tenho dinheiro para comprar tudo flor de estampa. A hora que você completar aquela coleção, ou durante aquela coleção, é uma super coleção. Sim, sim. A hora que você vê tudo colocado lá, nossa. Porque é a sua coleção. Né? Galera, então é isso. Esse foi o primeiro bloco da nossa websérie de 4 vídeos a respeito de super coleções, em especial falando sobre numerações bonitas. A gente se vê no próximo vídeo que vai ser postado amanhã. E até lá. Um abraço. Tchau, tchau.